Vamos lá? Você vai orar? Vamos orar por você, verdade. Vamos orar por ele. Senhor, obrigado, Jesus, por esse tempo, pela tua presença, pela vida do Ricardo, Senhor, da sua família. Pai, que o Senhor o conduza nesse momento e que o Senhor o encha do seu Espírito Santo, assim como o Senhor já tem feito, e que ele possa falar ao nosso coração nessa manhã, através de ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Graça e paz. Bom dia para quem não via ainda. Já está aqui. Estou com o meu note aqui porque é mais fácil para mim. Confesso que, antes de começar aqui a palavra, confesso que quando o pastor me convidou para compartilhar aqui a palavra, eu recusei. Num primeiro momento eu falei, não, pastor, eu não tô nos meus melhores dias, não estou preparado emocionalmente. E ele falou, não, pensa um pouquinho mais, ora, e Deus me direcionou dessa forma, né? Ele falou para mim. E essa semana a minha esposa, a Silmara, estava indo para um evento lá em Brasília. Não sei se todos sabem, eu estou trabalhando no interior de São Paulo, em Limeira. Então estou ficando a semana inteira lá e só volto na sexta-feira. E a Silmara foi para Brasília num evento e ela torceu os dois pés. Assim, eu falei, uma hora foi quando foi entrar no Uber, outra hora foi quando foi descer do avião. Ela ficou com o pé inchado, eu lá em Limeira, meus filhos aqui, com a minha sogra, eu fiquei preocupado. Então, assim, eu não estava numa semana muito legal. E quando o pastor me chamou, eu falei, não, eu não vou fazer. Mas aí ele falou, não, vai, ora, tal. Eu orei, né? E Deus confirmou no meu coração para eu trazer a palavra. Aí eu falei, tá bom, pastor. Então, aceito o convite com muita honra. Mas, enfim, eu queria, então, vamos para a palavra, né? Eu queria compartilhar com vocês a série que nós estamos aqui seguindo é Jesus Conhece a Tua Dor. Essa é a série que nós estamos no mês de setembro. E, mais especificamente hoje, o tema é Ele experimenta com você a dor e a traição. Tá? Então, antes de também entrar na palavra propriamente dita, enquanto eu estava orando e preparando essa palavra que o pastor me direcionou, eu queria compartilhar com os irmãos que veio um sentimento no meu coração e o Espírito Santo falou assim para mim, não desista. 3 vezes, não desista, não desista. E eu entendi que esse não desista não era para mim. Então eu quero compartilhar isso com vocês. Eu não sei se tem alguém aqui nessa manhã, não sei, não conheço todo mundo, não sei as lutas que cada um enfrenta, não sei as dores, as aflições, quando você deita a sua cabeça no travesseiro, né? A gente está sozinho, mas veio muito forte no meu coração que era para eu falar, não desista. Não sei se tem alguém nessa manhã querendo desistir de tudo, mas Deus está no controle de todas as coisas, tá? Amém? E a palavra que Deus me deu assim para abrir essa mensagem foi, está em Hebreus 4:12, que porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A gente vai compartilhar uma palavra que muitos já ouviram, todos nós já temos um tempo de igreja, provavelmente você já ouviu a palavra, mas nesta manhã Deus pode quebrantar o teu coração enquanto eu estiver aqui pregando e o Espírito Santo trazer à sua memória alguma coisa que você precisa fazer, tá? Então a palavra de Deus ela é viva e eficaz, amém? Então vamos propriamente agora para a palavra. Jesus conhece a sua dor, traição e abandono. Queria ler com vocês o versículo de Marcos 14:66. Pedro nega a Jesus. Vamos lá, não sei se vocês querem abrir aí, vou botar na tela, né? E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou.
E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu, e tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E Pedro, retirando-se dali, chorou. Tem uma outra passagem que está em Lucas, que também é o mesmo texto, mas está um pouquinho diferente. Só queria também ler aqui para vocês. Então, prendendo Jesus, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo acendido fogo no meio do pátio, estava frio, naquela noite. A gente lê a palavra, fala que estava frio, e eles acenderam uma fogueira. Acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Veja que virando-se Jesus, olhou para Pedro. E Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Então eu queria aqui só destacar as 2 passagens da mesma, a respeito da mesma situação, do mesmo episódio. Aqui no finalzinho, Lucas descreve que Pedro chorou amargamente. Por que Pedro chorou amargamente? Como eu disse, é uma palavra que já é conhecida de nós, mas Pedro se entristeceu com aquela atitude que ele teve. Se quiser passar a próxima, coloquei aqui, que Jesus ele experimentou a traição e o abandono. Ele sentiu-se rejeitado, negado pelo amigo com quem caminhou por 3 anos. Então assim, Pedro estava muito próximo de Jesus. A Bíblia fala que Pedro era um dos 3 que estava bem perto, que era João, Tiago e Pedro. Tinha vários discípulos, dos vários que tinha 12 que eram os escolhidos, e dos 12, os 3 que eram muito próximos, um deles era Pedro. Então Pedro era uma pessoa que conhecia Jesus mesmo de perto, andou com ele por 3 anos. E quando Jesus foi preso, ele abandonou a Jesus, ele negou a Jesus. Então Jesus ele se sentiu rejeitado, negado, e sentiu a traição de Pedro e o abandono. Por isso que em Lucas fala que Jesus, o Senhor virando, olhou para Pedro, porque ele sentiu o que Pedro fez. E Pedro, aí fala que eu escrevi ali um pouco antes do que nós lemos aqui, Pedro havia dito que nunca negaria Jesus, e chorou amargamente porque ele percebeu que suas palavras e atitudes foram contrárias àquilo que ele havia declarado. E aí Pedro então, ele teve um sentimento de culpa e de tristeza. Foi algo que brotou no coração de Pedro, De novo, apesar de ser um dos discípulos mais próximos de Jesus, Pedro teve uma atitude de medo perante a prisão e julgamento de Jesus. Então nesse tema da traição e abandono, nós temos duas situações que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira, que é Jesus, que foi quem experimentou o abandono, que foi quem experimentou a rejeição, foi negado por uma pessoa, por um amigo ali muito próximo. Esse é a primeira situação. Se alguém puder trazer um pouquinho de água para mim, Ney, faça por favor. O Guilherme vai lá, Ney, obrigado. E o segundo
personagem, o segundo pessoa desse texto que nós lemos, é Pedro. Então Jesus, ele foi o que foi rejeitado. Ele se sentiu o peso de estar ali sendo entregue, foi abandonado e negado pelo amigo. E Pedro, ele foi o que causou a traição. Pedro foi aquele que declarou ali: eu não conheço esse homem, eu não sei quem é. Então Pedro, quando ele percebeu aquilo que ele tinha feito, ele se entristeceu e chorou amargamente. Então são duas situações: Jesus que foi negado, e Pedro que causou esse sentimento, né? Aliás, essa situação, e nele brotou um sentimento de tristeza. Eu coloquei ali que foi algo que Deus trouxe ao meu coração, que lendo a continuação da mensagem, após esse episódio que ocorreu entre Jesus e Pedro, Jesus foi interrogado pelos sacerdotes, entregue para Pilatos, açoitado, crucificado, morreu, ressuscitou e apareceu aos discípulos. Obrigado, Guilherme. E nesse tempo, desde o momento em que que Pedro negou a Jesus, até o momento em que Jesus aparece para os discípulos, Pedro não é mais citado nos relatos. Os relatos vão mencionando aquilo que aconteceu com Jesus. Foi entregue, foi açoitado, crucificado, morreu, ressuscitou e depois começou a aparecer para os discípulos. Pedro não é mais citado. Aí pouco tempo depois, que aí é onde a gente vai ler também o outro versículo, pouco tempo depois de ele aparecer para os primeiros discípulos, em João 21, Jesus aparece na praia para os discípulos. E Pedro, naquele momento que Jesus estava ali aparecendo na praia, os discípulos tinham tomado a decisão de ir pescar. E foi Pedro que foi a primeira pessoa que falou: eu vou pescar. E os demais discípulos o seguiram, né? Então, enquanto eles foram pescar, Jesus aparece ali na praia e prepara peixe e pão numa fogueira. E aí os discípulos retornam estou contando aqui só o contexto para resumir. Os discípulos retornam da pescaria, encontram ali Jesus, reconhecem que é Jesus, e ele estava ali preparando um peixe e um pão sobre brasas, tá? Então o que me chamou a atenção nesse texto? Nós vamos ler daqui a pouco João 21, que é exatamente isso que eu acabei de dizer. Mas o que Deus ministrou no meu coração foi: quando a gente sofre algum tipo de abandono, de rejeição, ou de traição, ou de injustiça, algo que te machuca, ou se ainda nós fomos os causadores, muitas vezes nós, com palavras e atitudes, podemos agir assim com alguém. E Pedro se sentiu culpado. Antes de ser restaurado por Jesus, a última frase ali, Pedro se afastou do propósito de Deus. Ele voltou a pescar. Então o que me chamou a atenção nesse texto? Muitas vezes, algumas situações que acontecem na nossa vida, se não forem tratadas por Deus, elas podem nos tirar do propósito. Elas podem nos afastar daquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes a gente traz consigo palavras, e aquilo machuca de tal forma no nosso coração, que a gente não consegue mais ir à frente. E aí a gente acaba retornando, como fez Pedro. Saiu do propósito, ele voltou para pescar. Não era isso que Deus tinha para a vida dele, porque a Bíblia fala que Jesus falou para Pedro um pouco antes: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Pedro era uma pessoa que tinha sido chamada, e seria através de Pedro que Deus ia começar uma obra. Só que Pedro, quando ele se sentiu culpado por ter negado a Jesus, ele voltou para a velha vida. Ele voltou para o início, se afastou do propósito de Deus e foi pescar. Aí tem o próximo versículo, que está em João 21,
que é onde exatamente o que eu acabei de dizer, ó. Vamos ler, João 21:15. E depois de terem jantado, no caso eles tinham voltado da pesca, né? Encontraram Jesus ali com o peixe e o pão. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Até essa passagem eu disse que Pedro não tinha mais aparecido nos relatos, e desde quando ele negou Jesus, até o momento que ele voltou a pescar. E quando ele volta da pescaria, Jesus o chama e pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Então, lembrando que Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, e Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: tu me amas? Então essa atitude de Jesus é como se ele estivesse oferecendo o perdão para Pedro. Ele foi até Pedro e conduziu Pedro a declarar, a expressar palavras por 3 vezes que Pedro o amava. Essa atitude trouxe restauração para Pedro e anulou publicamente as 3 afirmações negativas que Pedro tinha dito quando ele falou que estava negando a Jesus. Amém? Espiritualmente falando, Jesus restaurou a vida de Pedro, oferecendo perdão e levando Pedro a confessar e a declarar que ele amava Jesus por 3 vezes, anulando publicamente, como eu disse, as afirmações negativas de Pedro. Ou seja, com essa atitude de Jesus, Jesus estava curando Pedro na alma daquele sentimento de culpa que Pedro estava trazendo desde quando ele negou a Jesus. Amém? E aí, falando um pouquinho dos 2 pontos que foram assim uma reflexão muito grande para mim, e aí eu queria compartilhar com vocês. Antes de eu tomar uma água. 2 pontos importantes para a reflexão nessa palavra, trazendo para os nossos dias, trazendo para nosso momento aqui. Assim como Pedro, são 2 situações. Assim como Pedro, nós podemos expressar palavras ou ter atitudes que causam ou causaram sentimentos de abandono, tristeza ou traição em alguém. Nós, muitas vezes, com as nossas palavras e nossas atitudes, nós podemos já ter feito isso, ou algo recente, muitas vezes temos feito. E aí eu queria deixar uma pergunta: você carrega na alma, eu ou você, nós carregamos na alma algum sentimento negativo? De culpa, de mágoa, de rejeição? Algo que muitas vezes você possa ter falado ou feito para alguém, e essa pessoa se sentiu traída, se sentiu abandonada, e você gerou na sua alma um sentimento de culpa, de mágoa, de rejeição em você? Então, assim, é para a nossa reflexão. Enquanto eu estiver falando aqui, Deus trouxer no seu coração alguém ou alguma situação que você precisa liberar, entenda que é o Espírito Santo que está trazendo. Assim como eu falei no início, né, aqui da passagem, que a palavra é viva e eficaz. Ela é apta para discernir pensamentos e convicções do coração. E a segunda coisa é: assim como Jesus que sentiu a dor de ser traído, talvez nós temos também, eu ou você, na nossa alma, sentimentos de abandono, rejeição, mágoa de alguém que nos feriu. Pode ser um familiar, pode ser um cônjuge, pode ser o seu filho, pode ser os seus pais. Alguém que talvez tenha te ferido, e você nunca disse para ninguém.
Você nunca declarou isso, assim como Pedro fez. Então, às vezes pode ser um colega de trabalho, um chefe, algo que marcou você, alguém falou algo negativo ou fez alguma coisa que você se sentiu traído, abandonado, rejeitado, e isso realmente marcou a sua alma. Eu até anotei aqui algo que Deus trouxe na minha memória. De repente, algo que aconteceu na sua infância, mas você nunca liberou. Por quê? Porque é algo que você esqueceu, está lá no seu interior, uma palavra que muitas vezes você pode ter recebido dos seus pais, ou algo, como eu disse, de um parente, que de repente foi lá no fundo, criou uma pequena ferida, mas você nunca falou, você nunca declarou, você nunca confessou. Você sabe que aquilo te incomoda, mas não fez, assim como Pedro, que confessou aquilo que você pode ter recebido de palavra ou alguma atitude de alguém. Eu queria comentar isso, dar um exemplo aqui nessas duas situações. Não sei se está na linha, no outro... Não, ainda não, nesse aqui mesmo. Eu já compartilhei aqui com os irmãos, eu tive uma experiência muito grande por 3 anos seguidos, já faz algum tempo isso, mas eu fazia visita no hospital e era algo que eu, como voluntário, visitava os enfermos para oração. A gente ia aqui no Hospital Mário Covas e eu lembrei de 2 situações enquanto eu estava preparando esse texto que eu queria comentar com vocês, para vocês verem o quanto é importante a gente liberar isso na nossa alma e no nosso espírito. Eu lembro que de uma vez que eu fui visitar, eu ia muito na pediatria, ia também com os adultos, e eu fiz vários cursos, enfim, estou contando aqui para vocês entenderem. E a gente tinha recebido algumas informações de que a gente tem que se colocar numa situação de empatia com a pessoa e levar uma palavra de conforto. Você está ali para orar pela pessoa, levar uma palavra de conforto. E aí eu lembro que eu entrei num dos quartos, numa das vezes que eu fui, e eu encontrei uma moça de 30 anos com leucemia. Aí a gente normalmente começa a perguntar para a pessoa por que ela está ali, o que ela está fazendo, o que aconteceu com ela, e ela começou a comentar comigo que ela foi fazer um exame de sangue e de repente apareceu lá uma situação específica, o médico começou a pedir mais exames e constatou leucemia. E aí ela começou a contar a história dela com 30 anos de idade. Eu falei, nossa, você está aqui no hospital, passa um filme na sua cabeça, Enquanto ela estava me falando, o Espírito Santo ministrou assim no meu coração, perdão. Foi muito assim, perdão, enquanto ela estava me contando a história dela. Aí eu peguei e falei para ela assim, nem lembro o nome dela, eu falei para ela assim, olha, eu tive um sentimento aqui de te perguntar, você precisa liberar perdão para alguém da sua família ou alguém que você tem? Quando eu falei isso, ela começou a chorar na minha frente. Ela começou a chorar e confessou e reconheceu que ela tinha uma mágoa muito grande do pai. E o pai já tinha morrido. E ela falou para mim assim, eu queria, porque o pai dela, ela me contou que o pai tinha abandonado o lar quando ela tinha 8 ou 9 anos, e ela ficou num sentimento de rejeição muito grande, porque ela se sentiu abandonada pelo pai. O pai saiu de casa, foi embora, e depois o pai morreu, ela nunca teve oportunidade de conversar com o pai. E a gente aprende, não sei se os irmãos já ouviram isso, mas na capelania hospitalar a gente aprende muito que 70% das doenças que refletem no organismo nascem na alma. 70%, é muito alto esse índice. É algo que começa a brotar na nossa alma, uma mágoa, um ressentimento, um sentimento de rejeição, e se a gente não sabe lidar com isso, existe uma estatística que da alma vai para o organismo e reflete no organismo. E muitos cânceres, a gente sabe que é algo que pode vir causado de sentimentos ruins na alma. E aí concluindo a história, quando ela me falou que ela precisava liberar perdão para o pai, que o pai já tinha morrido, eu falei para ela, mas você pode liberar perdão. A gente pode fazer uma oração aqui agora, e você, mesmo que seu pai morreu, você tem que liberar no teu coração esse perdão, porque você está presa, espiritualmente falando, com aquele sentimento. Levei ela, expliquei um pouquinho para ela mais sobre perdão, e nós oramos ali junto.
Então foi um momento que eu lembrei enquanto eu estava preparando essa palavra, para dar de exemplo, porque é algo que muitas vezes aconteceu na infância dela, ela nunca tinha falado com o pai faleceu, e aquele sentimento estava no coração dela, ao ponto dela começar a chorar quando eu citei para ela que ela precisava liberar perdão. Então essa é algo que muitas vezes a gente pode, como eu disse, aconteceu na infância, nós nunca falamos. Aí uma outra situação que eu gostaria de falar para vocês. Eu e minha esposa Silmara fomos líderes de jovens na outra igreja que a gente frequentava por um bom tempo. Nós somos líderes. E tinha um rapaz do nosso meio, da nossa célula de jovens, que ele era uma pessoa assim muito difícil de temperamento, tá? E ele um dia me chamou para conversar. Ele pediu, marcou comigo assim um momento, só eu e ele, que ele queria conversar comigo. Nós fomos conversar, marcamos numa lanchonete, e ele começou a abrir o coração comigo de um sentimento de culpa que ele tinha muito grande em relação a uma situação que tinha acontecido com a mãe dele. E eu nem esperava, e ele começou a abrir o coração e começou a falar coisas que ninguém sabia daquilo que ele tinha vivido com a mãe dele, e ele carregava um sentimento de culpa muito grande. E eu só ouvi. Eu fiquei ouvindo sem julgamentos naquele momento, né? Eu era o líder da célula, eu e a Silmara éramos os líderes da célula de jovens. E ele começou a chorar na minha frente e começou a abrir o coração e contar aquela culpa que ele carregava em relação à mãe. E aí, quando terminou ele de falar, eu falei para ele: olha, Jesus já te perdoou. Eu falei: você tem que se perdoar e liberar esse sentimento de culpa no teu coração. Orei com ele ali também, ele se quebrantou. E depois de algum tempo dessa situação, nós chegamos no final do ano, ele fez uma carta para mim. Você vê, uma coisa tão simples, eu só ouvi, né, ele fez uma carta para mim dizendo que eu não imaginava o que tinha acontecido no coração dele, depois que ele confessou para mim aquela culpa que ele carregava em relação à mãe dele. Então veja que eu não fiz nada, foi Deus quem tratou no coração, mas ele abriu o coração, ele confessou. Estou contando essas duas situações porque Deus me trouxe isso à memória, né? E, de novo, nós podemos ser os causadores, ou nós podemos muitas vezes carregar sentimentos de algo que alguém fez ou falou, e nós nunca tiramos isso do nosso coração. Muitas vezes a gente tem vergonha de falar, ou algo que a gente fez, e nós não falamos. Mas veja que no texto, Jesus leva a Pedro a confessar, a declarar a palavra falando: eu te amo, eu te amo, eu te amo, que era exatamente para restaurar Pedro. Eu gosto sempre de dar exemplos para ajudar os irmãos a ter situações do dia a dia. Eu fiquei desempregado 8 meses agora, desde o começo do ano eu fiquei desempregado, antes de arrumar esse emprego ali em Limeira. E nesses 8 meses Deus me levou assim a um tempo de jejum. Em alguns momentos eu acordava de madrugada e orava, e Deus trouxe muitas coisas no meu coração, né, que era para eu rever, enfim, coisas que a gente precisa muitas vezes tratar. E uma das coisas que Deus me trouxe ao coração, e eu falei assim: meu Deus, mas isso já aconteceu há tanto tempo. Foi uma situação assim, eu tinha na faculdade, na época que eu estudei, há mais de 20 anos atrás, eu tinha 2 amigos que eram muito próximos de mim, e a gente viajava junto, jogava bola junto. Eu nem namorava com a Silmara ainda, e a gente era muito próximo, muito amigo, fazia trabalho junto. E aconteceu uma situação específica nessa época, 20 anos atrás, que eu fui acusado de ser o traidor, né? Na situação, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui para não me prolongar, mas eu fui o acusado de ter sido o traidor da história. Eu fui aquele que causou um sentimento de traição, ou de abandono, ou de rejeição naqueles meus 2 amigos. Só que eu não concordava, e eu achava: isso não faz sentido. E o tempo passou, nós casamos, cada um foi para um lado, nunca mais tocamos nesse assunto, se formamos, né? Enfim, nunca mais tocamos nesse assunto. Faz mais de 20 anos isso. E agora, nesse período que eu estava aí, né, buscando a Deus, Deus falou assim, mas veio muito forte no meu coração:
e aqueles 2 amigos lá? Eu falei, Senhor, mas isso faz mais de 20 anos, né? O que tem a ver, né? Isso veio na minha mente. Eu falei, isso é coisa da minha cabeça. Deixei. Continuei, né, nesse período. Passou mais uma semana, e aquela situação com aqueles 2 amigos? Eu falei, meu Deus, isso para mim é algo do passado. E de novo, né, a gente fica relutando e fala assim, para que eu preciso fazer isso? É algo que já há 20 anos atrás. Pela 3ª vez eu senti de fazer, eu falei, bom, eu creio que não é algo algo que está acontecendo na minha cabeça de propósito, assim, sem sentido, porque senão não ia vir algo de 20 anos atrás na minha mente. Eu senti que era Deus que estava me direcionando a pedir perdão para esses 2 amigos. Eu não tinha mais o contato deles, a gente se perdeu. Eles moram aqui em São Caetano, mas a gente perdeu o contato. Eu entrei em contato com uma outra amiga, que eu sei que tinha o contato deles, e falei para ela, olha, você tem o contato aí do fulano, do ciclano? Ela falou, tenho. Aí eu falei, manda aí para mim. Ela me mandou, eu orei, falei, Senhor, me ajuda então a escrever um texto aqui, porque mais de 20 anos isso. Aí eu orei e fui escrevendo ali um texto, e citei, né? Falei, olha, você lembra daquilo que aconteceu no passado? Eu não sei se vocês têm alguma mágoa no coração, eu não sei se ficou algo aí, de repente, plantado uma semente aí no coração de vocês em relação a mim. Eu falei, faz muito tempo, eu sei que já passou, mas eu queria te dizer para vocês que eu queria pedir perdão. Eu falei, às vezes a gente amadurece, às vezes a gente não entende direito o que aconteceu, mas eu falei, eu não sei, sinceramente, eu não sei o que espiritualmente isso rompeu na minha vida, eu não sei. Mas eu creio que Deus me levou a fazer isso por algum motivo. Então, se é por isso que eu estou aqui dando esse depoimento, esse testemunho para vocês. Muitas vezes Deus traz no coração da gente algo, alguma situação, alguém que você precisa liberar perdão, ou alguém que você feriu, e nós não fazemos porque achamos que é algo da nossa cabeça. Mas Deus muitas vezes quer nos levar a espiritualmente nos libertar, para que a gente dê um passo além. Veja que, como eu citei, Pedro voltou à velha vida quando ele se sentiu culpado. Ele não conseguiu mais seguir, ele estava fora do propósito. Então muitas vezes a gente pode estar longe de Deus, vem na igreja, mas não está na melhor situação espiritualmente falando, porque a gente muitas vezes está preso em alguma situação e a gente não imagina. Então, eu queria dar esses 3 exemplos para vocês de situações que eu vivi, que aconteceram comigo, e que Deus me trouxe à memória enquanto eu estava preparando essa palavra. Então, o que nós podemos fazer a respeito dessas 2 situações? Primeiro, a exemplo de Jesus, ele foi até a praia encontrar Pedro. Ele tomou a decisão, ele foi até a praia encontrar Pedro e ofereceu. Pode passar, por favor. Deixa eu ver se está. Olha lá. A primeira situação ali, coloquei sarados, curados e libertos. A primeira situação, Jesus tomou a decisão, ele foi até Pedro. Ele foi até Pedro e ofereceu o perdão. Ele liberou o perdão. Com aquela atitude de preparar ali um peixe e falar para Pedro, você me ama? Ele sabia que Pedro tinha feito tudo aquilo, mas ele quis restaurar o relacionamento com Pedro e foi até ele, oferecendo perdão. Assim como Jesus, nós, como eu citei, se tivermos algumas situações em que a gente precisa liberar perdão, não espere que o outro faça, não espere. Faça você, ajude, é algo muitas vezes que é difícil a gente tomar a decisão, mas é uma decisão, não é um sentimento. O perdão não é um sentimento, ele é uma decisão. Então, se existe alguma situação do passado ou ainda recente que você precisa liberar o perdão, você se sente ofendido, não espere que o outro faça. Vá até a pessoa, liga para a pessoa, chama a pessoa para conversar e libera perdão. Isso vai fazer bem para você, para mim. Nós seremos restaurados, assim como Pedro foi quando Jesus ofereceu o perdão. A segunda situação, e se fomos nós que nos sentimos traídos, ou abandonados, ou rejeitados, assim como eu citei a moça lá no hospital, que se sentia abandonada pelo pai?
Assim como Jesus levou a Pedro a confessar, nós devemos confessar aquilo que está no nosso coração. E confessar não é para Deus, nesse caso. É você chamar alguém da sua confiança, alguém da igreja, o pastor, e falar: eu tenho uma situação que aconteceu comigo há muitos anos, ou agora recente, que está me incomodando muito, que está me machucando, eu não consigo resolver isso sozinho. E você vai falar, você vai expressar com palavras, você vai confessar aquilo que está no seu coração. Tem uma passagem da Bíblia que fala que está no livro, não me lembro qual é o evangelho, mas nesses evangelho de Lucas ou Marcos, que fala: a planta que o Senhor não plantou seria arrancada. Então a gente precisa, aquilo que não foi plantado por Deus no nosso coração, precisa ser arrancado. Muitas vezes não foi Deus que plantou esse sentimento. Foram situações e pessoas que estavam ali ao próximo de nós que fizeram que esse sentimento brotasse no nosso coração. Então nós devemos procurar e confessar o pecado. E onde a gente pode encontrar isso na Bíblia? Eu trouxe 2 versículos aí para nós refletirmos. Tiago 5,16. Não sou eu que estou falando, está escrito na Bíblia. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A Bíblia está dizendo bem clara: confessai uns aos outros as nossas culpas. Para quê? Para que saremos. Saremos muitas vezes na alma ou no próprio corpo. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Segunda passagem, Salmos 32:3. Enquanto escondi o meu pecado, ou entre algumas versões diz: enquanto guardei em silêncio o meu pecado, envelheceram os meus ossos, de tanto eu gemer. Ou outra versão que fala: ou pelo meu bramido. São 2 passagens que mostram que enquanto a gente não revela, não confessa, não expõe aquilo que a gente muitas vezes está lá no nosso coração, na nossa alma, isso pode nos fazer com que os nossos ossos, nossos ossos seria algo que possa estar impactando no nosso organismo e na nossa alma. E espiritualmente falando, é algo, como eu falei, que faz com que a gente não consiga seguir. A gente acaba muitas vezes se desviando do propósito. Então eu queria incentivar os irmãos, assim como eu citei 3 situações aqui. Se algo ou alguma coisa te feriu, te magoou, e você traz isso consigo, procura os pastores, procura alguém da sua confiança e abra o seu coração, confesse, ore junto, para que isso possa te curar, te sarar. Amém? E se foi algo que você causou, ou eu causei, igual essa situação que eu citei, procure a pessoa, não espere. A gente não sabe dia de amanhã, né? A gente não conhece aquilo que está por vir, e muitas vezes também não sabemos espiritualmente o que isso pode romper nas nossas vidas. Então era isso, pastora, que eu queria deixar para os irmãos. Espero que Deus tenha falado ao coração. Eu acho que eu fui até um pouco menos no horário aqui. Então agora sim, eu não sei se... queria pedir para a pastora, ou o pastor Márcio, não sei, quem vai estar orando, que todos pudessem aí se colocar de pé. Eu não vou fazer aqui nenhum tipo de apelo, de situação, mas se você tiver algo no coração, que o Espírito Santo possa quebrantar seu coração, como eu disse, e você se mover nesse sentido, como eu disse. Jesus, ele conhece a sua dor, como está escrito, e ele experimentou isso na alma e ofereceu perdão. Amém? Que todos possam ficar de pé para a gente estar orando então.